Olá, meus amores, boa noite. Tô aqui de novo. Hoje, dia 19 de novembro, vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Dia de Prevenção, Dia Mundial de Prevenção a Lesões por Pressão. Esse Dia Mundial é comemorado, né? Eventos são feitos para conscientização das pessoas quanto à necessidade da prevenção das lesões por pressão, tá? É um evento adverso que, na maioria dos casos, ele é possível de se evitar e com medidas bem simples, tá? É um problema de saúde pública mundial, tá? Não é só do Brasil. Normalmente as pessoas tendem a achar que tudo no Brasil é pior. A gente não pode negar que as coisas aqui no nosso país são bem complicadas, mas eu vou citar os Estados Unidos, que é uma grande potência, né? Tem tecnologias de ponta e ainda assim 60 mil pessoas morrem em consequência de complicações por lesão por pressão. Então, o que são lesões por pressão, né? Popularmente e erradamente, as lesões por pressão são chamadas de escaras, tá? Então, a maioria das pessoas que nunca ouviu falar em lesão por pressão já ouviu o termo escara. Então, escara é um nome errado que se dá às lesões por pressão. O que são essas lesões por pressão? Quando a gente tem a impossibilidade de movimento por algum motivo ou a perda da sensibilidade por alguma patologia, alguma doença, a gente acaba ficando mais suscetível a desenvolver a lesão por pressão. Lesão por pressão, ela pode ser superficial e profunda, ela pode aparecer em qualquer área do corpo, só que as áreas onde a gente tem os ossos mais salientes são nesses locais em que a probabilidade de acontecer, se nós não tomarmos cuidados, é maior, tá? E elas acontecem devido a má circulação de um determinado local devido à pressão que é feita naquele tecido, impedindo que o fluxo sanguíneo chegue, e quando não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes, as células morrem, os tecidos morrem, e aí começam as lesões por pressão. Esse é um dos fatores, e um outro fator, outro motivo, né, são os dispositivos médicos. Então, os catéteres, as talas, as sondas, os tubos também são causadores, podem causar lesões por pressão. Então, como eu falei, qualquer situação em que a pessoa tenha uma imobilidade, né, fique impossibilitada de se mobilizar normalmente, a pessoa fica suscetível a apresentar essas lesões. Vamos parar para pensar. Se nós estamos deitados ou sentados, nós normalmente, com sensibilidade normal, nossa vida ativa e tal, a gente deita para ver televisão na nossa casa, a gente não fica na mesma posição o tempo inteiro. Nós, naturalmente,
nos movimentamos, viramos de lado, né? Dobramos uma perna, esticamos a outra, enfim, a gente vai se mobilizando naturalmente. Quando a pessoa perde esse instinto, essa possibilidade natural de movimento, ela acaba ficando naquela determinada posição, e se ficar mais de 2 horas, o risco de apresentar a lesão aumenta muito, né? Aumenta muito. Então, assim, que acontece a lesão? O paciente está numa superfície fixa, numa cama, o paciente está deitado, né? E vamos dizer que ele está deitado, então todas as áreas do corpo dele onde tiver maior pressão, o sangue naquela área não consegue chegar, não conseguindo chegar o sangue, não chega o oxigênio, não chega nutrientes, e aquele tecido daquela área acaba ficando comprometido, tá? Então, é dessa maneira que acontece o desenvolvimento da lesão por pressão. A lesão por pressão, ela existe em vários estágios, né? Existem 6 estágios. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu estou aqui para conversar com as pessoas leigas, não estou aqui para conversar com profissionais de saúde, com pessoas técnicas. Eu estou aqui para conversar com as pessoas leigas, mas que precisam e podem ajudar no processo de prevenção e de tratamento das lesões por pressão, tá? As lesões por pressão, elas vão muito além de uma hospitalização, né? Elas podem começar em casa por um mau cuidado, né? Por conta de um desconhecimento, né? E de algo que a gente pode evitar, tá? Então, assim, como que a gente pode prevenir as lesões por pressão? Existe essa possibilidade de se prevenir? Sim, existe, e são eficazes. Tanto que existem pessoas que são acamadas, idosas, que têm a pele mais frágil, acamadas, anos, e que não apresentam nenhuma lesão por pressão. Significa que a qualidade de cuidado que essa pessoa está recebendo é muito boa, muito boa. É um padrão de qualidade mesmo do atendimento que é prestado ao paciente, garantindo que a assistência que é prestada àquela pessoa, àquele paciente, é muito boa, tá? Então, como a gente pode prevenir as lesões por pressão? Então, cuidados básicos com manter a pele sempre limpa, seca e hidratada, tá? Eu preciso ter o controle de umidade. Esse controle de umidade, ele tá muito relacionado àquelas pessoas que necessitam utilizar-se de fraldas descartáveis. As fraldas descartáveis são feitas de material plástico, né? E na maioria dos casos elas já aumentam a temperatura daquela área, né? Da região. E se a gente não fizer a troca constante dessas fraldas, quando elas estiverem molhadas, né? Quando o paciente urinar, evacuar, se a gente não fizer essa troca logo que aconteça, o paciente está mais exposto a apresentar as lesões. A gente ter uma boa nutrição e uma boa hidratação do paciente, tá? Então, consumir alimentos, proteínas, né?
calorias, porque são elementos que agem no processo de nutrição celular, tá? Então, se a gente tem uma boa nutrição celular, a gente vai ter uma medida de prevenção muito mais eficaz. Elevação de calcânios, tá? Porque os calcânios e a região sacra são umas duas áreas mais acometidas por lesões por pressão. E aí a gente tem que pensar em elevar calcânio de uma maneira que a gente consiga passar as nossas mãos embaixo dos calcânios do paciente. O calcânio ele não pode estar em contato com nenhuma superfície, nem com um travesseiro macio. A gente costuma utilizar lá no ambulatório de dizer que nem com um travesseiro de pena de ganso, que é um travesseiro macio, né? Algo bem sofisticado, não pode, tá? Ele não pode ter o contato com nenhum lugar. Na verdade, ele não pode ficar em contato mais de 2 horas, né? Então, assim, colocar numa posição que a gente consiga passar a mão embaixo, isso vai livrar esse calcânio de pressão. Não utilizar, nunca utilizar nenhum dispositivo com água, tá? Luva de látex cheia de água para colocar no calcânio, para aliviar a pressão. Boias para colocar na região sacra. A gente não usa luva com água, porque a luva esquenta, a água esquenta e aumenta a chance de lesão por pressão. Boias a gente não usa porque a boia ela tem um círculo e um buraco no meio, não é? E aí a gente pensa, vai tirar a pressão daquele centro. Em compensação, na área, na borda, onde tem a boia em si, aumenta a pressão ali e ali pode abrir uma lesão por pressão também. Então, se for utilizar um assento, né, um assento de silicone, né, em gel, você pode utilizar. Nada com água, tá? E que seja inteiro, não seja somente aquelas roldanas, aquelas boias. Não é indicado, tá? Pelo contrário, aquilo prejudica ainda mais. Infelizmente, a gente ainda encontra profissionais que indicam isso, que usam isso em hospitais, coisas que a gente já sabe há algum tempo que está errado, tá? Que não só melhoram, como fazem piorar a situação, tá? Mudanças de posição de 2 em 2 horas, tá? E aí a gente tem que pensar no seguinte, quando a gente, vamos pensar que a minha mão é a cama, tá? E a minha mão esquerda é a cama e a minha mão direita é a cabeceira da cama. A cabeceira da cama, ela precisa estar no máximo a 30 graus da cama, para que esse paciente não fique escorregando na cama e aí a gente cause o cisalhamento da pele. O que é isso? É um outro fator de risco para lesão por pressão. Um fator de risco para lesão por pressão é o cisalhamento da pele. Quando a pele é esfregada, né? Existe um deslizamento da pele sobre ela mesma, né? E aí arrasta naquela superfície fixa e isso faz o cisalhamento. O cisalhamento é uma das causas de lesão por pressão. Então, cabeceira da cama, vamos pensar. Quando ela tá retinha, ela tá em 90 graus. Quando ela tá pela metade, ela tá em 45 graus. Para ela ficar na angulação correta, ela tem que estar um pouquinho abaixo. Ela tem que estar em 30 graus,
tá? É a posição ideal para que esse cisalhamento não aconteça, que o paciente não escorregue na cama, tá? Então, a gente, quando for fazer o posicionamento do paciente, colocá-lo em ângulo, a cabeceira de no máximo 30 graus, tá? Vai suspender o paciente na cama, na maca, né? Na cama de casa, na maca do hospital. Sempre a gente precisa do apoio de uma outra pessoa, né? Ou às vezes o paciente é bem magrinho, a gente consegue levantar o paciente sozinho e colocá-lo para cima. Nunca eu vou arrastá-lo na cama, tá? Porque quando eu arrasto, eu causo lesão na pele desse paciente, que é o cisalhamento. É uma palavra diferente, mas que eu tô deixando bem claro do que se trata. Então, a gente orienta a colocar embaixo do paciente um lençol, além do lençol que cobre o colchão, a gente usa um outro dobrado, mais grossinho, que fica embaixo do quadril e do tronco do paciente. A gente chama ele de lençol móvel, é onde a gente vai mobilizar o paciente. Então, uma outra pessoa fica do outro lado da cama, segura no lençol e suspende o lençol, e assim a gente consegue suspender o paciente sem fazer esse atrito da pele do paciente contra a superfície que ele está deitado, tá? Quando você vai fazer as mudanças de posição, porque a gente diz que tem que ser feita de 2 em 2 horas, então o paciente está em decúbito dorsal. O que significa isso? De barriga para cima, com as costas, o dorso na cama, né? Então tá lá de barriguinha para cima, decúbito dorsal. Eu vou fazer 2 horas depois, eu vou virar ele em decúbito lateral, direito ou esquerdo, tá? Significa que eu vou botar ele na posição lateral. E quando eu fizer essa virada do paciente de lado, eu tenho que me preocupar em não deixar o paciente totalmente sobre o osso do quadril, daqui do quadril. Então, eu tenho que botar ele de lado, mas um pouquinho tombado para cima do glúteo do lado que ele tá deitado. Então, ele fica meio que tombadinho, né? Então, aqui tá a cama, aqui tá o meu paciente. Então, eu vou virar ele de lado, mas ele fica meio assim, né? Lateralizado, mas com um bumbum mais pra cama, tá? Eu não coloco ele totalmente reto, porque senão eu aumento a pressão sobre a área do quadril, onde a gente tem mais uma proeminência óssea, onde o nosso osso é mais saliente, onde a chance de se ter uma lesão por pressão ser maior, tá? Como é que a gente pode identificar uma outra coisa que eu esqueci de falar, para a gente prevenir, que a gente precisa ficar atento. Os pacientes que estão em uso de algum dispositivo médico, né, ou estão com uma sonda, para alimentação, ou estão com uma sonda vesical, né, para urinar, qualquer dispositivo médico, ou uma tala, né, aquela que a gente chama de Robocop, aquelas imobilizações, a gente tem que se preocupar em proteger a pele que está abaixo, tá? Desses dispositivos. Quando a gente vai fixar esses dispositivos, a gente tem sempre que fazer, alternar o local de fixação, para a gente evitar que venha a se ter uma lesão por pressão por conta de um dispositivo desses, tá? A gente pode também se utilizar de coberturas, de cremes barreiras para prevenção. E aí, quais a gente vai usar? Quem vai indicar isso é o profissional mais qualificado para isso, que é o enfermeiro especialista,
tá? Que vai te dizer qual seria o melhor produto a ser utilizado. Mas quem é que nunca ouviu falar no óxido de zinco, que a gente usa muito em crianças com uso de fraldas? Então, o óxido de zinco é uma opção simples, barata e que você encontra em qualquer farmácia, que você pode estar usando para proteger a área da região genital, né, de quem usa fralda, para diminuir os riscos de lesão por pressão, tá bom? Que mais? A gente precisa entender o seguinte, quando a gente já tem uma lesão por pressão em estágio 1, que é o primeiro estágio, como que a gente pode identificar? Para a gente poder já intervir ali e fazer com que aquilo regrida. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se existe essa lesão, se essa lesão já começou, é porque eu falhei em alguma coisa. Eu falhei em algum momento na prevenção. Mas ok, como eu sei que aquilo ali já é uma lesão por pressão em estágio 1? Porque a lesão por pressão em estágio 1, a gente tem a pele íntegra ainda, tá? A pele, a epiderme, que é a primeira camada da pele, essa mais superficial, ela tá íntegra, ela não se rompeu. Não existe uma ferida aberta, mas já existe uma lesão quando a gente tem uma lesão por pressão em estágio 1. Como que a gente identifica? Quando a gente tem uma área com uma hiperemia, com um eritema, com vermelha, aquela área vermelha, onde a gente vem no centro dessa área vermelha e a gente aperta. E quando a gente segura lá uns 3 segundinhos, quando a gente tira o nosso dedo, aquela área vermelha continua vermelha. Ela não fica branca, ela continua vermelha. Significa que ali eu tenho uma lesão por pressão estágio 1, tá? Então ali eu já tive uma falha na prevenção. Eu já tenho uma lesão, embora fechada, sem rompimento de pele, uma lesão estágio 1. Então ali eu vou precisar tomar me utilizar de outros meios para aquilo ali que aquilo ali não evolua para os outros estágios, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho até 6 estágios que eu não vai caber aqui nesse nosso vídeo, não é essa a proposta. A proposta é prevenção e a detecção do primeiro estágio. E quando eu pego o primeiro estágio, o alerta tá ligado, eu já sei que eu preciso procurar um profissional qualificado para me orientar o que eu devo fazer. Mas aí eu já sei que eu errei, eu falhei em algo com relação à prevenção. No final, a gente faz uma revisão de todos os fatores que a gente precisa utilizar como prevenção, tá? Então, vocês já sabem o que é lesão por pressão, vocês já sabem como a gente previne lesão por pressão, vocês já sabem como se identificar uma lesão por pressão, tá? Então, o que vocês precisam ter em mente? Que é muito mais fácil eu prevenir, embora não seja simples, na verdade é simples, mas não é fácil. Vou melhorar a frase que eu falei. Não é uma coisa fácil, porque você requer cuidado, requer atenção, né? Mas é muito mais simples do que eu tratar uma lesão, tá? Então,
é melhor prevenir do que remediar, de verdade. E as lesões por pressão, elas causam a morte por complicações das lesões. As lesões infeccionam, as lesões causam infecções generalizadas. Então, precisa-se ter muito cuidado. Precisamos estar atentos. Aquelas pessoas que não têm a mobilidade normal, que estão restritas ao leito, precisam ter um olhar mais aguçado, quem está cuidando, né? Precisa ter um olhar mais aguçado e com maior carinho para a pele do paciente. Quando a gente tem uma lesão por pressão estágio 1, nada de fazer massagem nessa área. Vou fazer massagem para melhorar a circulação na área. Não façam isso. Vocês só vão prejudicar mais ainda aquele tecido que já está fragilizado. Tá bom? Então, massagem jamais, tá? Em área que tenha lesão por pressão, não fazemos massagem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos recapitular 5 passos que são muito importantes para a gente ter a prevenção da lesão por pressão, de lesões por pressão. Mudança de decúbito, mudança de posição do paciente de 2 em 2 horas pelo menos. Controle de umidade. Então, eu preciso manter a pele do paciente seca, limpa e hidratada. E aqueles pacientes que estiverem em uso de fralda, eu não manter o paciente muito tempo com uma fralda molhada, com uma fralda suja de urina ou fezes, tá? Coberturas e cremes, sprays, cremes em barreira para prevenção ou para tratamento. Mas quem vai determinar qual a cobertura é o profissional qualificado, o enfermeiro, o estomaterapeuta, que vai indicar qual é a melhor cobertura a ser usada, tá? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Meus vídeos não substituem, não tem essa intenção de substituir a necessidade de uma consulta com um profissional qualificado, porque cada paciente é um paciente. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas doenças, as suas comorbidades, as suas doenças associadas ou não, né? Mas cada um precisa ser avaliado individualmente. E quem vai fazer essa avaliação é o enfermeiro especialista para orientação. Outra coisa, nutrição. A nutrição adequada desse paciente. Uma nutrição adequada, com uma hidratação adequada. Mais uma vez, o profissional adequado para a indicação da melhor terapia nutricional é o nutricionista. Ele vai avaliar aquele paciente e vai ver, esse paciente está uma suplementação, quer dizer, uma maior oferta de uma proteína, uma maior oferta de calorias. Ele pode? Ele não pode? Ele vai ser visto como um todo, se ele tem alguma restrição, e aí, de acordo com a avaliação do nutricionista, ele vai prescrever a melhor dieta para esse paciente. Mas todo mundo sabe que bons hábitos devem ser seguidos por todos. Então, uma alimentação rica em legumes, verduras, né? Uma carne magra, né? Ovos, né? Que são excelentes
processo de cicatrização, desde que o paciente não tenha nenhuma restrição, né? O ovo ele é rico em albumina, que é uma proteína que está diretamente relacionada no processo de cicatrização. Tem muitas pessoas que acham que o ovo é contraindicado, né? Eu recebo muitas pessoas que têm esse pensamento equivocado. E então o profissional nutricionista pode dar uma orientação de melhor qualidade para esse paciente, mas já se sabe que é mais um passo que a gente pode se utilizar para fazer a prevenção da lesão por pressão. E as superfícies de apoio, né? Os colchões. A gente tem 2 tipos de colchões que a gente pode utilizar. Na verdade, tem até mais de 2, mas os mais comuns são o pneumático, que é aquele que geralmente ele é elétrico, tem um arzinho dentro dele, ele vai fazendo a mobilização dele, a mobilidade dele. E temos o colchão caixa de ovo, que é o mais conhecido de todos, mas que é um colchão que tem um tempo de durabilidade, tá? Normalmente ele tem uma durabilidade de 3 meses e a gente precisa ter uma atenção especial, que esses colchões caixa de ovo, eles não podem ser envoltos em nada plástico, porque as pessoas compram o colchão caixa de ovo e envolvem num plástico para proteger o colchão, né? Porque o paciente usa fralda e aí para não molhar o colchão envolve no plástico. O colchão perdeu totalmente a sua função. Além de naquela área que existe o plástico, vai aquecer ainda mais a pele do paciente. Então existem capas próprias para esses colchões, que na mesma loja onde vocês encontram os colchões, você tem as capas que devem ser utilizadas nele, que elas fazem uma impermeabilização do colchão, elas protegem esse colchão sem tirar a microvilosidade que eles têm, as vilosidades que eles têm, que são justamente para fazer a distribuição da pressão, tá? Então, geralmente a vida útil dele, né, o tempo de duração dele é de 3 meses, depois de 3 meses precisa ser trocado novamente, senão ele não tem função, tá? É a mesma coisa que estar deitado num colchão de espuma comum e não pode estar envolto em plástico, tá? Então, assim, esses são os passos que a gente pode fazer, que são simples e que evitam, em 95% dos casos, as lesões por pressão. Então, eu preciso que mais pessoas multipliquem esses conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês, para que a gente não tenha mais pessoas ainda com lesões por pressão, porque é o que mais a gente vê, infelizmente. É um problema de saúde pública mundial, como eu falei, evitável, medidas simples podem evitar, mas infelizmente, inclusive os profissionais de saúde acabam pecando por conta de não tomar as medidas que deveriam tomar, tá? Então, eu peço que vocês sejam multiplicadores dessas informações e me ajudem, né, a divulgar essas informações, porque são informações simples, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, deixe as perguntas aqui no canal, que a dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas, e aí eu volto, faço outro videozinho explicando se eu deixei alguma coisa passar, se ficou mais alguma dúvida. Deixem aí nos comentários as questões que vocês tiverem. Eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou ensinar a maneira correta da gente fechar esse curativo de lesões por pressão em regiões de sacra,
regiões de trocânteres, que são nos quadris, tá? Membros inferiores, eu já falei para vocês que a gente não faz curativo com microporo, esparadrapo, a gente não utiliza. Membros inferiores, sempre enfaixamento, tá? Mas na região sacra, na região de trocânter, né, nos quadris, nos braços, a gente pode se utilizar de curativos utilizando microporo, esparadrapo, mas tem a maneira correta da gente fechar. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês, ensinando a vocês como fazer, tá? Porque a gente pode utilizar os esparadrapos, que são hipoalergênicos, ele tem uma aderência um pouco menor na pele, eles agridem menos a pele, né? Então esses esparadrapos, esses micropores, eles entram em contato com a pele e a gente utiliza o outro por cima, sem entrar em contato com a pele do paciente, como impermeabilizante do curativo, não deixando a secreção, as sujidades da lesão saírem e nem a sujidade de fora penetrar, tá? Que faz total diferença, tá bom? Então, essas são as medidas que a gente deve tomar, tá? Outra coisa muito importante em que eu vejo muitas pessoas fazendo errado, tá? Pessoas que já têm as lesões por pressão, né? Em região sacra, normalmente, região sacra, no bumbum ou nos lados, e vão tomar banho no chuveiro, recebem a orientação de que devem lavar bastante essas feridas no banho. Nós já conversamos sobre isso em outro vídeo, em outro momento, mas eu vou reforçar, porque a gente está falando em lesão por pressão e a gente sabe que, por ser um número muito grande de pessoas com lesões, é sempre válido a gente estar lembrando isso. O motivo do vídeo hoje seria prevenção, mas aquelas pessoas que já possuem as lesões instaladas e que precisam tratar, precisam entender que não podem lavar essas feridas no banho. Em hipótese nenhuma, elas devem lavar essas feridas no banho. Nós não temos como garantir a qualidade das águas, nós não temos como garantir a composição das águas, e a gente tem que pensar que o nosso corpo inteiro tem micro-organismos, tá? Tem fungos, vírus, bactérias, que tem uns que são da nossa flora normal, tem outros que estão no ambiente e acabam estando na nossa superfície, e a gente, na hora que vai tomar banho, a gente acaba retirando esses micro-organismos, e esses micro-organismos, quando descem e passam por essa ferida que está aberta, onde a gente não tem a proteção da nossa pele, que é a nossa primeira barreira de proteção, né? Uma vez que a gente tem uma lesão aberta, a gente já perdeu a nossa proteção natural, esses micro-organismos conseguem penetrar e conseguem colonizar e posteriormente infeccionar uma lesão. Então, em hipótese nenhuma, eu lavo minha lesão por pressão no banho. Em hipótese nenhuma. Eu protejo ela na hora do banho, dou jeito. Não tem jeito de lavar, de tomar banho. Banho no leito, banho de paninho. Eu não vou lavar essa lesão, ok? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que me ajudem na divulgação dessas informações, multipliquem essas informações, tá? Peço que me ajudem no canal, se inscrevam, ativem o sininho, divulguem o canal, porque a minha intenção de verdade é a multiplicação de informações. É a gente levar esses conhecimentos tão básicos e simples e que podem ajudar tanta gente a melhorar a qualidade de vida, tá bom? Um grande beijo para vocês, um bom final de semana, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.